Aqui. Bom, pessoal, então, boa tarde, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre quem é a Kathleen como pessoa e como profissional também. Então, eu sou estagiária de BI aqui na DB e eu sou estudante de Relações Públicas na PUC. Eu acredito que muitos de vocês estejam, né, se perguntando como que eu vim parar na área de BI sendo estudante de Relações Públicas e da área da comunicação, porque não são áreas tão parecidas, né? Pois bem, né? Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida e eu sempre gostei de me relacionar e entender como que funcionavam as relações. E eu também sou uma pessoa que eu gosto muito de cultura e de temáticas relacionadas à cultura. Então eu vim parar na área de RP e da RP eu vim parar na área de dados. Por que eu vim parar em dados de RP, né? Porque na área de RP a gente estuda bastante a questão de públicos e eu percebi que através dos dados eu poderia entender um pouco melhor o comportamento dos usuários e usar informações mais concretas para conseguir ajudar na tomada de decisão e conseguir produzir estratégias mais eficientes. Então, para base e inspiração para minha apresentação, eu escolhi o livro da Collie, né, que é o Storytelling com Dados, que ele aborda as melhores práticas para construção de apresentação visual, e o próprio livro, ele se autodenomina como um guia para visualização. Então, a gente pode dizer que ele é um guia de melhores práticas para uma boa apresentação visual com dados. Outra informação legal é que a Collie, ela é gerente da equipe de People Analytics da Google, então a gente sabe que a Google é uma empresa bem nomeada, assim, então a Collie é uma profissional bem destacada no mercado. Para iniciar um pouquinho falando sobre visualização de dados e toda essa temática, eu trouxe uma citação do livro dela, que diz que uma visualização de dados eficaz pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso na hora de comunicar as constatações de seu estudo. Então, talvez nesse primeiro momento em que a gente lê essa frase, a gente tome um susto e fique se questionando, né? Mas será que é tão importante essa parte da visualização de dados? Bom, a gente tem duas etapas bem importantes na parte, né, da análise de dados, que é a primeira etapa da análise exploratória, que seria a etapa em que a gente vai conhecer os dados e a gente vai obter os dados necessários para gerar informação. Depois dessa etapa de análise exploratória, a gente vai para a parte da análise explanatória, que é a parte em que a gente vai comunicar para o público as informações que a gente conseguir, as informações que nós obtivemos a partir dos dados. E através nessa etapa de análise explanatória, a gente busca levar para o público de maneira mais eficiente e de uma maneira que o público consiga compreender melhor as informações. Então, no caso, se não tiver uma boa visualização de dados, talvez tu não vá conseguir comunicar de uma forma que o público compreenda, fazendo com que o público saia ainda com mais dúvidas. Por isso que é tão importante a visualização de dados. E aqui, né, são os 4 passos iniciais para uma boa visualização de dados, começando pelo primeiro passo, que seria o contexto. O que seria parte do contexto, né? Aqui no contexto é onde a gente vai pensar no público, no que a gente quer apresentar e como e quais os dados a gente vai apresentar. No segundo passo, seria a escolha do visual. Qual a melhor maneira de apresentar os dados? Né? Quais os gráficos que eu vou utilizar e demais informações. O terceiro passo seria evitar a saturação de informações, buscando identificar elementos ruins e diminuir o excesso de informação para não ficar muito poluído e para que as pessoas consigam focar no que é mais relevante. E o último passo, e não menos importante, é focalizar a atenção do público. E aqui entram alguns atributos pré-atentivos, que têm como objetivo chamar a atenção do público e fazer com que ele preste atenção e fique focado na mensagem que tu quer passar. Então, a seguir, a gente vai abordar mais um pouquinho, né, sobre esses passos para conseguir compreender melhor as aplicações.
Então, aqui como eu já havia dito, o contexto ele seria o primeiro passo em que traçamos algumas estratégias para conseguir comunicar os dados da forma mais eficiente. Opa, eu voltei aqui. Começando pelo entendimento de quem é o público e o que queremos apresentar. Por isso que tem essa perguntinha, quem, né? Nessa primeira questão, seria entender quem é o público para nós estabelecer um bom contato, uma boa comunicação com ele, né? Então, a partir disso, a gente tem que perguntar como que o público vai interpretar as informações que eu vou levar para ele. Será que ele te considera um especialista? Será que você tem que estabelecer credibilidade com ele? Então, isso são pequenas perguntinhas que a gente deve se fazer na hora de elaborar um relatório, ou elaborar uma apresentação, né? Ter em mente essas questões. E, além disso, né, hã, isso além de todas essas informações, a gente tem que ter em mente, o tom a ser utilizado com o público, a abordagem e qual a linguagem mais apropriada, porque cada público nós temos que ter uma abordagem diferente, uma linguagem, uma expressão diferente. Por isso que é tão fundamental conhecer o público, porque dependendo tu vai utilizar uma palavra que determinada pessoa vai conhecer, outra determinada pessoa não vai conhecer, então é muito importante ter esse conhecimento em mente. Outra questão importante é que muitas vezes nós temos mais de um público, né, recebendo a mensagem. Então a gente pode ter um público misto. E nesse caso, o ideal é focar no tomador de decisão. A gente sempre tem que ter em mente que nós temos que ter em foco o tomador de decisão. E a partir disso, né, desse tomador de decisão, pensar nesse perfil para traçar uma estratégia para conseguir comunicar da melhor forma possível. Aqui, no caso da pergunta o que, a gente busca comunicar de forma relevante para o público, tendo em vista os fatos que são relevantes para o público e o que ele precisa saber. Quando levamos essas informações para o público, é fundamental sempre argumentar por que o público tem que se importar com o que tu estás dizendo. Como que isso vai contribuir com as estratégias e com a tomada de decisão? Porque o público ele precisa ver valor naquilo que está sendo apresentado. Então, outra questão que é muito fundamental e importante é tu demonstrar confiança no que tu está abordando, no que tu está falando, porque tu precisa mostrar para o público que tu domina o assunto e tu sabe que o que tu está dizendo faz sentido, né? Porque se tu não confia em ti, como é que os outros vão confiar, né? Daí fica complicado. Outra questão é que é sempre necessário levar uma recomendação de ação ou estabelecer uma discussão que busque uma ação, ou até mesmo próximos passos. Por exemplo, nos relatórios mensais que a gente faz na área de BI e no setor de performance também, a gente sempre tem um slide chamado conclusões, em que a gente traz possíveis soluções para os problemas, ou quando não se tem né, um problema determinado, quando se tem só determinados dados para esclarecer alguma situação, a gente traz os próximos passos. Passa aqui. Ainda falando sobre o público, né, e tendo em mente essa questão de se comunicar com o público, eu trouxe aqui algumas palavrinhas que a Collie traz no livro dela, que podem ser estimuladas para que podem ser utilizadas para estimular a ação. No livro, a autora ela explica um pouquinho mais, explora mais essa etapa de ação e de próximos passos. Então, para quem tem interesse em conhecer um pouco melhor, eu indico a dar uma olhadinha no livro e fazer uma leitura mais aprofundada sobre essas palavras e sobre como utilizar. Aqui na parte de baixo, nós temos um printzinho que traz sobre a apresentação, né? Aí nós temos a apresentação ao vivo, em que o controle que você tem sobre a apresentação é alto, então o nível de detalhes que precisa ter na apresentação é baixo, porque se tu pode argumentar e falar, tu não precisa ter muita informação, até para não saturar e não tirar a atenção do público que deveria estar voltada para você, né? Tipo, para mim, no caso.
Aí aqui também tem o documento escrito ou e-mail, que é quando tu faz uma apresentação e envia por e-mail ou envia por e-mail ou impressa, enfim, né? Então aqui nesse caso, o controle que você tem é muito baixo. E o nível de detalhamento deve ser alto, porque se tu não tem controle, tu não pode esclarecer as dúvidas, a apresentação deve ser elaborada de uma forma que o público vai olhar e vai conseguir entender o que tu está querendo dizer. Então, a autora ela recomenda que seja feita duas apresentações diferentes. Uma apresentação com foco no ao vivo e outra apresentação com foco no escrito. Mas muitas empresas utilizam somente uma apresentação para ambas as coisas. Aí vem a outra parte, né? Que seria a última parte do contexto, que é a parte do como e quais os dados, né? Que vamos informar. Aqui levamos em consideração quais os dados estão disponíveis e que ajudarão a apresentar a ideia. Quais informações que podem contribuir com a compreensão do leitor, né? Do ouvinte. E aqui vem uma questão muito relevante. Os dados que não vão confirmar minha hipótese, eu considero ou desconsidero? Nesse caso, quando a gente tem alguma hipótese e algum dado não confirma ela, a gente tem que considerar. Porque se a gente desconsidera uma informação que não vai de acordo com a hipótese que a gente está levantando, a gente pode ter uma conclusão errada sobre determinada informação, né? Ou a gente pode gerar desconfiança no ouvinte. Então, é sempre bom levar essa informação em conta, sempre abordar também essa informação, mas tendo em vista que isso não vai prejudicar no resultado, né? Por fim, né, a partir da construção e da reflexão do contexto, a gente passa a entender que os dados são evidências que corroboram a história que a gente vai construir e contar, porque sem os dados e sem a construção visual, a compreensão de certas informações seriam bem mais difíceis. Então, a partir disso, a gente vem para a parte 2, né? Que seria a parte da visualização e da construção visual, onde a gente vai escolher quais os dados e qual a melhor maneira de apresentar os dados, quais seriam os gráficos utilizados para essa apresentação. Então, aqui eu escolhi 6 gráficos, que são os mais utilizados. E no exemplo número 1, nós temos o chamado gráfico texto simples, que ele é indicado quando temos um ou dois números para comunicar. Ele pode ser utilizado em conjunto com algumas palavras de apoio. Por exemplo, podemos destacar o percentual de 91% e colocar um pequeno texto afirmando que 91% dos colaboradores da DB trabalham home office em 2022, enquanto que em 2019 apenas 20% trabalhavam. Então, no caso, a gente destacaria o 91% e botaria um texto embaixo, fazendo essa comparação de 91% em 2022 com em 2019, 20%. No exemplo número 2, nós temos o gráfico de dispersão, que ele é bom para ser utilizado quando se tem comparação com a média. Ele também permite mostrar se existe relação entre dois dados e qual a relação que existe, né, caso exista. O gráfico de dispersão, ele também é bem interessante porque ele permite distribuir os dados no eixo X e no eixo Y. Aqui no exemplo 3, nós temos o popular gráfico de barras verticais, que ele é indicado para quando se tem dados categóricos e em grupos. Esse gráfico ele é muito bom de ser utilizado, porque ele é muito conhecido. Então, todo mundo já teve algum contato em algum momento da vida. Então, ele é mais fácil de ser entendido do que o de dispersão, por exemplo, que raras pessoas viram, que raras pessoas conheceram. Eu, por exemplo, só fui conhecer o gráfico de dispersão por causa de uma cadeira de estatística. Então, eu nem entendi o que era isso. Então, outra questão importante é que a autora traz uma dica que é bem relevante em relação ao gráfico de barras verticais,
que ela diz que a gente sempre deve iniciar do zero esse gráfico, porque senão ele pode trazer uma visão distorcida sobre as informações. No exemplo número 4, a gente tem as tabelas, né? Que elas são ótimas para quando se tem um público misto, porque ela permite apresentar muitos dados. E através disso, as diferentes pessoas podem achar as respostas para as dúvidas particulares. Porque numa tabela a gente tem diferentes colunas, e nas diferentes colunas nós temos diferentes informações. Por exemplo, numa tabela a gente pode ter linhas com campanhas, e pode ter uma coluna com taxa de rejeição e uma coluna com informação de receita. Talvez para uma pessoa seja mais interessante ver receita do que ver a taxa de rejeição. Então, determinada pessoa vai focar nos dados de receita e a outra na taxa de rejeição. Então, ela é bem ampla, assim, ela permite trazer várias informações e assim sanar a dúvida de diferentes públicos. Aqui na ilustração, a gente pode perceber que a tabela ela não tem bordas e que as linhas são bem claras. Isso porque no livro o autor indica que a gente deve dar destaque aos dados e não para o layout da tabela. Então, é recomendado utilizar bordas claras e mínimas. E outra informação bem relevante é que a tabela ela não é indicada para apresentação ao vivo, porque ela prende muito, né, a atenção de quem está ouvindo. Então, ela é mais indicada para quando se tem um documento enviado. Aqui, no exemplo 5, nós temos o mapa de calor, que ele traz uma mistura de detalhes em uma tabela, através da utilização de pistas visuais, que no exemplo que eu trouxe, seriam os diferentes tons de azul. No caso, a gente consegue perceber, né, que o azul escuro, ele representa os maiores dados e que o branco representa os menores dados. Então, através disso, tu consegue comunicar com o público de uma forma bem mais fácil do que sem as cores, porque tu consegue chamar a atenção dele para as informações que tu quer diretamente, né? Então, ele é bem útil para conseguir comunicar mais fácil visualmente. Por fim, eu trouxe o gráfico de barras horizontais, que é o preferido da autora, né, para dados categóricos, porque ele é muito fácil de ler e ele tem um espaço bom para colocar o nome das categorias. Ele é escrito da esquerda para a direita, né? E a gente processa as informações iniciando por cima, do lado esquerdo, e seguindo para a direita, como se fosse uma espécie de Z. Então, a estrutura desse gráfico é exatamente esse padrão. Ele traz essa informação em formato de Z, permitindo que a gente enxergue primeiro o nome da categoria e depois os dados. E daí são esses os gráficos mais relevantes, né? E talvez alguns de vocês estejam sentindo falta do gráfico de pizza e do gráfico de rosca, mas esses gráficos, né, segundo a autora, devem ser evitados porque eles são ruins. E eles são ruins porque é difícil de medir visualmente, de tu olhar para as partes e ver sem rótulos, né? Que a parte do lado esquerdo é maior do que a da parte do lado direito. Normalmente tem que ter um rótulo para comunicar que o lado é maior que o outro, né? Então, tem essa questão dos nossos olhos não conseguirem atribuir um valor quantitativo em espaço bidimensional. Por isso que a gente tem essa dificuldade e que a autora não indica utilizar gráfico de pizza e rosca. Sempre buscar um outro recurso para substituir esses gráficos. Aí aqui, em terceiro passo, conforme eu havia mencionado anteriormente, nós temos a identificação de elementos ruins e alguns princípios que podem ser aplicados para evitar a saturação e facilitar a compreensão do público. E aqui entram os 6 princípios de Gestalt. O que seriam esses 6 princípios, né? Os 6 princípios, desculpa, gente. Eles definem como que as pessoas interagem e como que as pessoas produzem ordem a partir de estímulos visuais. Esses princípios eles foram criados em 1900 pela Escola de Psicologia Gestalt. E aqui estão esses princípios, que seriam de proximidade, similaridade,
acercamento, fechamento, continuidade e conexão. Bom, o primeiro princípio da proximidade, ele aponta que nós tendemos a pensar que os objetos que estão fisicamente próximos fazem parte de um mesmo grupo. Aqui no caso, a gente vê que tem 3 grupos, né? Porque esses pontinhos, temos 4 pontinhos próximos, 3 pontinhos próximos e 5 pontinhos próximos. A gente não repara que poderiam ser elementos individuais. A gente passa a reparar que são pertencentes ao mesmo grupo. No princípio de similaridade, a gente tende a entender que são pertencentes ao mesmo grupo os objetos que têm a mesma cor, forma, tamanho ou orientação. Por exemplo, aqui no exemplo tem, né, a questão dos 2 pontinhos azuis, as mesmas cores, então a gente tende a entender que são partes do mesmo grupo por terem o mesmo tom. No princípio do acercamento, a gente tende a entender que são partes de um mesmo grupo os objetos que são fisicamente delimitados. E às vezes não precisa nem ser uma delimitação muito grande ou um traço muito grosso, né? Esse simples acercamento quadradinho aqui, ele já faz a gente compreender que esses elementos são partes do mesmo grupo. O princípio do fechamento, ele diz que as pessoas gostam que as coisas sejam simples e que elas se encaixem nas construções que já estão em nossas mentes. Então, aqui, a primeira coisa que a gente percebe é um círculo. A gente não identifica esses elementos como individuais. A gente percebe diretamente como um círculo. Por isso, tendemos a perceber um conjunto de elementos individuais como uma única forma. No caso, quando as partes de um todo estão faltando, nossos olhos preenchem essas lacunas, como foi o exemplo que eu trouxe, né? Tinha algumas lacunas em branco e os nossos olhos já preencheram, trazendo um círculo. No princípio da continuidade, ele se parece bastante com o princípio do fechamento, porque ao olhar para os objetos, os nossos olhos eles buscam um caminho mais suave e criam continuidade no que vemos naturalmente, mesmo que ela possa não existir explicitamente. Então, aqui a gente tem fragmentos de tracinhos, né? E quando a gente olha para esses fragmentos, a gente já começa a conectar eles e formar um quadrado na nossa mente. Automaticamente, para a gente é um quadrado, porque a nossa mente pensa que é um quadrado. Poderiam ser só tracinhos, mas não. A gente entende que é um quadrado. Por fim, o princípio da conexão aborda que tendemos a considerar objetos fisicamente conectados como parte de um grupo. Aqui é importante perceber que temos os 3 princípios, né? O da similaridade, da conexão e do fechamento. E nesse caso, a propriedade da conexão ela é mais forte que o da similaridade. Então, algumas vezes, alguns princípios podem falar mais alto que outros. E é muito interessante essa questão de poder misturar os princípios, porque então a gente pode fazer utilização de mais de um desses princípios para comunicar de forma efetiva. O quarto e último passo seria a parte dos atributos pré-atentivos, que são alguns elementos e algumas dicas para serem utilizadas para direcionar a atenção do público para onde a gente deseja e para conduzir o público pelas informações que a gente quer comunicar. Então, aqui eu trouxe um printzinho do livro para abordar como o nosso cérebro processa os elementos visuais. No caso, né, ele recebe um estímulo, nós vemos o estímulo e o cérebro processa esse estímulo. Além disso, é importante também entender que dentro do cérebro existem 3 tipos de memórias: a memória icônica, a memória de curto prazo e a de longo prazo. A memória icônica, ela atua de forma que a gente não perceba. Ela é acionada quando a gente olha para o mundo ao redor e ela assimila a diferença no ambiente de forma rápida. Então, ela é inconsciente, tu nem percebe que tu está olhando, mas tu está olhando. Então, é mais ou menos isso. E a de curto prazo, ela retém temporariamente as informações. E a de longo prazo, ela dura para a vida toda. Mas por que a gente está falando de memória? A gente está falando de memória porque existem alguns aspectos importantes que ajudam a fixar a mensagem no público.
que vão ser abordados depois, né? No caso, podem ser elementos visuais que ajudam a lembrar mais rapidamente das informações armazenadas. E esse processo, né, dessa identificação visual, ele é todo feito pela memória icônica. Então, por isso que a gente traz essa abordagem da memória. Então, aqui eu trouxe um pequeno desafio, né, para vocês, e eu não estou conseguindo enxergar o chat, então se vocês se sentirem à vontade para falar no microfone, eu agradeço. Mas eu gostaria de convidar vocês para me dizer quantos números 3 vocês estão vendo aqui, vocês conseguem contar. E não vale a Inês responder, porque ela sabe a resposta. Ah, que droga, eu ia responder. E aí, gente? Quem chuta aí? Seis? 6? 5. No chat tá É, pipocando deixa eu 6, Kathleen. Tá. Então, a gente respondeu 6, tá certo. Mas, assim, eu acredito que tenha tido um grande grau de dificuldade para conseguir, né, distinguir ali e focar no 3 no meio de tantos elementos. Então, essa estratégia aqui de dar um tom mais forte, de tentar chamar atenção para o número 3, é um atributo pré-atentivo. E como a gente está vendo na prática, é uma questão que dá certo. É um elemento que pode ser muito bem utilizado, porque quando a gente olha assim de primeiro, já consegue ver o 13 e consegue contar que são, sim, são 6 números 3. Então, os atributos pré-atentivos, eles são muito essenciais, não só para visualização de dados, mas até para texto. A gente utiliza isso, né? Negrito, itálico, são os atributos que nos ajudam. Aí aqui eu trouxe, né, alguns atributos pré-atentivos que podem ser utilizados, né, na visualização de dados, por exemplo, a forma, o tamanho, a tonalidade. Então, é uma série de atributos que podem ser explorados e utilizados e que são bem interessantes. Até a Collie, ela traz esses elementos bem mais aprofundados. Então, de novo, eu vou repetir, né? Não dá para trazer tudo muito aprofundado aqui, porque são só 30 minutos. Então, caso vocês queiram conhecer melhor também, deem uma explorada no livro, uma lida, porque vale muito a pena, até para ajudar em apresentações, em textos e afins. Aqui eu trouxe um exemplo na prática, né? Para mostrar para vocês melhor como é que fica, né? A gente tem um gráfico aqui no exemplo número 1, que todos os dados estão na mesma cor, tanto os dados maiores quanto os menores. Enquanto que no exemplo 3, a gente tem o mesmo gráfico, só que com uma distinção de cor, com os dados maiores com a cor vermelha e os dados menores com a cor cinza. E fica visualmente bem mais atraente e bem mais informativo, porque tu põe o olho e tu já vai direto para a informação, né? Aqui no exemplo número 2, a gente tem duas informações diferentes, que são os recebidos e os processados, e estão os dois na mesma cor. Então, a gente vê o início da linha como se fosse único, mas se tu olhar aqui no exemplo de baixo, tu vê que não é bem único, né? E aí, com a cor diferente, a gente consegue distinguir bem melhor essas informações e entender que são dados diferentes, de uma forma bem mais fácil do que em cima. Então, pessoal, a partir de tudo isso que eu trouxe, e toda essa abordagem, né, complexa de visualização de dados, eu trouxe essa frase que eu gostei bastante e que eu encontrei numa outra apresentação, que fala que talvez as histórias sejam apenas dados com almas. Então, é muito necessário que a gente traga dados, que a gente traga visualização, que a gente traga informação, porque a gente não pode apresentar informação sem embasamento e sem demonstrar também ter domínio, né? A gente tem que ter domínio do assunto, a gente tem que ter dados para embasar todas as nossas apresentações, porque senão fica só no achismo, e achismo não tem muito valor estratégico e nem de planejamento. Então, realmente é necessário ter dados e ter uma boa visualização. Então, por fim, como diria nosso amigo Pernalonga, isso é tudo, pessoal.
Eu quero agradecer a todos vocês pela disponibilidade, por ficar aqui até às 6 horas, né, na sexta-feira. E queria convidar todo mundo para fazer perguntas, para fazer comentários, para dizer se vocês acham que tem valor para o dia a dia de vocês, e se vocês acham que isso vai atribuir alguma coisa, assim, para a área de vocês, como que isso atribui. Não sei, queria ouvir um pouco de vocês, assim. Para mim, já valeu bastante, porque as apresentadoras se abraçando aqui, né? Mas já valeu bastante porque eu estou trabalhando num projeto que é justamente dashboards, com gráficos, essas coisas. Eu vou te chamar segunda-feira no Slack, já estou pensando nisso. Mas eu tenho uma pergunta, porque você tinha comentado nos gráficos de barras na vertical, você tinha comentado alguma coisa de início zero, de apresentar o zero. Eu queria entender um pouco melhor isso. Bom, não só no livro, mas às vezes quando a gente vê alguma questão eleitoral, os gráficos não começam, podem não começar do zero. E aí, quando não se tem um gráfico iniciando do zero, ele pode dar uma percepção diferente da informação, sabe? Pode ficar uma barra bem maior do que a outra, quando na verdade não é, porque o valor vai ficar tipo discrepante, sabe? Não vai ser uma visão realista, vai ser tipo uma ilusão de ótica, assim. Isso é bem utilizado nas eleições. Eu queria muito ter colocado um slide para apresentar esse gráfico, porque eu achei muito interessante e eu já tinha visto algumas vezes, mas eu nunca me dei conta. Mas o pessoal utiliza bem para dar o pessoal utiliza muito para dar uma falsa sensação de que tal candidato político tem mais voto do que o outro, sabe? Porque já começa, não conta do zero, conta de um outro valor acima. Então não fica o valor real. É meio complexo explicando assim, talvez não dê para entender muito, mas gera tipo uma ilusão de ótica, sabe? Então é Uhum. uma coisa bem errada de se fazer de boas práticas, né? Não, mas eu acho que eu entendi, eu acho que entendi. Mas segunda-feira eu vou te chamar no Slack, eu acho. Pode chamar, que eu te ajudo. Isso dos gráficos, né, que ele tem que mostrar o zero, a gente, no passado, a gente teve um problema com isso com um cliente, que ele tinha, por exemplo, os dados de acesso mês a mês. Aí todo mês era 100 mil, 120 mil, 110 mil, eram números muito grandes. Se a gente começava do zero, ele ficava, todos os números lá em cima não tinha uma diferença de um para o outro. Então, a gente colocou, tipo, na linha de baixo, a gente colocou 100 mil, né? E aí botava, tipo, 120 mil, 130, 140, e eles se distribuíam. Só que teve um mês que teve, sei lá, 110 mil, né? Então, ficava muito abaixo dos outros, e aí, comparando no gráfico, parecia que 110 ali era, tipo, esse mês a gente não vendeu nada. Mas, na verdade, era próximo aos outros, né? Só que ainda assim era um pouco mais distante deles e criava essa ilusão de ótica de que aquele mês ele não tinha sido tão bom quanto os demais. Ainda bem que tu trouxe um exemplo, Rafa, porque na minha cabeça não vinha nenhum exemplo prático, assim. Ainda bem que tu trouxe. Alguém mais? A Kathleen, antes da gente estar formalmente aqui no DBShare, a gente trocou algumas figurinhas ali e ela tinha me apresentado. Eu até então não tinha ouvido falar do livro, mas casualmente a gente falou, sei lá, uns 2 dias antes de uma aula de pós que eu tenho de negócios, e foi o tema da aula, e eu já tinha alguns insights, porque eu tinha trocado algumas ideias com a Kathleen, então, para mim, contribuiu bastante, principalmente quando a gente fala de data-driven, de não ficar baseado no achismo e sim em dados. Então, bem relevante aí. Eu aconselho que faça a leitura do livro, porque é bem bom. Eu, particularmente, já iniciei a minha aqui. Eu já terminei a minha leitura, né? Mas o livro é bem rico, assim, até questão, quando a gente para pensar que é só em dados. E eu comecei a reparar também quando eu vou fazer uma apresentação de PPT ou quando eu vou fazer algum texto, tem essa questão dos atributos pré-atentivos que a gente pode trazer até para outros setores, assim, da nossa vida, né? É bem relevante.